Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. O técnico Roger Machado abriu o jogo em entrevista exclusiva. Falou sobre reforços e sobre a situação do time no Z4 do Campeonato Brasileiro. Também falamos sobre novidades no treinamento aberto nesta manhã no CT do Internacional. Você confere todas essas informações depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Sem mais enrolação, bora falar do Colorado. Muito boa tarde a todos, estamos de volta aqui no canal Som da Repórter para a gente atualizar o Internacional aqui no YouTube e tem novidade importante. A Rádio Bandeirantes fez uma entrevista exclusiva com Roger Machado, técnico do Internacional, entrevista que vai ao ar ainda ao longo desta terça-feira, vai repercutir bastante ainda ao longo desta semana. Entrevista feita pela nossa colega Michele Silva, muito competente, Michele que esteve no CT acompanhando e ao lado do técnico do Internacional. Bom, eu separei alguns pontos que foram os principais, na minha opinião, da entrevista do técnico Roger, para trazer para vocês esse panorama do que disse o técnico do Internacional. Primeiro, sobre a situação no Campeonato Brasileiro, a situação das Copas, o Inter que vai ter que se recuperar no Campeonato Brasileiro nessa retomada, nesses jogos antes da partida contra o Fluminense. O Roger disse o seguinte, abre aspas, é fundamental começar com força e urgência máxima. Ele disse que a situação no Brasileiro vai sim impactar nas Copas, ou seja, não adianta o Inter estar classificado nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, se não conseguir usar a sua força máxima nessas competições, ou seja, não adianta o Inter chegar na decisão contra o Fluminense ou contra o Flamengo dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro, porque isso vai atrapalhar. O Inter vai acabar se complicando, estando em uma competição, pensando em outra, então não é bom isso e o Inter pretende dar um gás nessas partidas antes da decisão contra o Fluminense para estar numa situação mais tranquila. O Roger também fala, pessoal, sobre a situação física, como ele espera os jogadores fisicamente nesse retorno. Ele diz que não vai ser uma retomada como, por exemplo, em janeiro, quando os jogadores ficam 30 dias de férias. Como foi um período menor, de 15 dias apenas, o Roger espera que vai ser uma retomada bem mais tranquila que uma pré-temporada de início de ano, por exemplo. Ele diz o seguinte, não vamos estar 100%, mas muito acima do começo do estadual. A Michele até chegou a perguntar se o Roger tem algum tipo de prazo para o time estar 100% na ponta dos cascos. Ele diz que não tem um prazo, mas que espera já começar muito forte, muito bem treinado, um time que vai ter aí 15 dias, 2 semanas de preparação, então o Inter que vai ser organizado, segundo o técnico Roger Machado, e que com as vitórias que o Inter espera ter nessa retomada, retoma também a confiança e tudo é um ciclo, né? Tudo vai contribuindo para essa melhora também de desempenho da equipe do Internacional. Ele ressalta também e comemora bastante também os retornos do Rocher, do Gabriel Mercado e do Carboneiro, jogadores que estão aí retornando de longos períodos afastados. Tem o retorno também do Vitor Gabriel, do Borré, do Valência, jogadores que também estavam lesionados antes, mas pararam por um período menor, por isso não foram exaltados tanto assim pelo Roger nessa entrevista. Sobre respaldo, Roger diz que se sente respaldado pela direção, que está muito tranquilo em relação a isso, mas sabe que a cobrança é em relação a resultado. Se ele não der resultado, ele não vai permanecer, vai ser demitido. Ele não chegou a falar isso com todas as letras, mas deu a entender que sim, a cobrança é em cima de resultados, e ele sabe disso, mas se sente respaldado pela direção do Internacional. Sobre os pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, ele cita que principalmente lamenta muito a derrota contra o Fluminense,
dentro de casa por 2-0, e o empate contra o Mirassol, jogo também no estádio Beira-Rio. Mas disse que o Inter teve bons jogos também e que acabou perdendo pontos, como o Flamengo, no Maracanã, empatou, contra o Palmeiras, no Beira-Rio, também fez um bom jogo, acabou perdendo. Então, o Roger também ressalta esses jogos importantes e outros jogos também que o Inter acabou, de certa forma, rifando e que poderia ter vencido. Partida contra o Botafogo, levou uma goleada porque estava focado no Nacional do Uruguai, e contra a equipe do Sport. O Inter estava focado na partida contra o Bahia, os 2 jogos pela Libertadores. Então, segundo o Roger, isso acabou atrapalhando. Agora, pessoal, entro na parte principal, onde o técnico Roger fala sobre reforços e faz uma frase muito forte, na minha opinião. Muito forte e muito esclarecedora, dizendo que a principal promessa a ele feita pela direção, principalmente no fim do ano passado, era de manutenção do time, manutenção do elenco para esta temporada. Segundo o Roger, o principal reforço que foi prometido a ele foi justamente essa manutenção, de não perder os principais jogadores, Vitão, Wesley, Alan Patrick. Então, a manutenção desse grupo, dessa espinha dorsal, para o Roger foi a promessa da direção em relação a reforços. Não significa que o Inter não vai se movimentar nesta janela, mas o Roger reforça e ressalta o discurso da direção. Não tem dinheiro, a situação financeira do clube não é fácil, inclusive isso é utilizado no mercado também para inflacionar valores, segundo o técnico Roger Machado. Quando os clubes sabem que o Inter busca um primeiro volante, porque não é surpresa para ninguém que o Inter busca essa posição depois da lesão do Fernando, os preços aumentam e isso acaba atrapalhando bastante no mercado. O Roger, ao contrário da direção, não garante que os reforços já estarão aqui na abertura da janela, que acontece nesta quinta-feira, no dia 10 de julho. O Inter tenta acelerar esse processo, mas não garante que jogadores estarão aqui já na abertura da janela, isso que era considerado importante pela direção para que o Roger tenha tempo aí de remanejar, de fazer alterações, entrosar os novos jogadores ao sistema de jogo e também aos companheiros. O Roger também ressaltou, pessoal, nessa entrevista uma questão em relação ao Fernando. Relatou que ele esteve recentemente no CT, se eu não me engano, na semana passada, abraçou os companheiros, está ainda no momento de descanso, então não está trabalhando ainda no clube, fazendo a fisioterapia, está no período de descanso pós-lesão, mas o Roger acredita que logo o Fernando vai estar de volta, porque é um jogador muito dedicado, vai se recuperar como um jovem, foi o que disse o técnico do Internacional. Lembrando que a previsão de retorno do Fernando está ali para fim de outubro, início de novembro. Então, realmente ele vai estar de volta ainda nessa temporada, pegando aí, quem sabe, 2 meses de competição. Lembrando que o Campeonato Brasileiro vai até o dia 22 de dezembro neste ano de 2025. Bom, galera, fiz aí um longo resumo da entrevista do técnico Roger Machado, exclusiva aqui à Rádio Bandeirantes. O Roger está concedendo também outras entrevistas, então qualquer outra informação, novidade, eu trago aqui também no canal. E quero ressaltar também uma informação de hoje pela manhã, porque o treinamento foi aberto no CT Parque Gigante, estivemos lá acompanhando esta atividade, os repórteres, e o Bernabei foi a grande novidade desta atividade. Ele liberado, treinando com bola com os demais jogadores, se torna uma opção aí para o final de semana, embora, reforço aqui, a tendência é que o Ramon comece a partida entre os titulares, o Bernabei que ainda está nesse longo processo de recuperação, até mais acelerado do que se imaginava, ele que teve uma lesão grau 3, não é uma lesão simples, muito pelo contrário, em alguns casos pode requerer até uma cirurgia, não foi o caso do Bernabei, por sorte aí do jogador, mas é uma baita notícia, ele está voltando e deve ser aí um reforço logo para o técnico do Internacional. Tá certo, galera? Eu volto no fim da noite ali, fim da tarde, na verdade, início da noite, por volta das 7, 8 horas, para a gente voltar a atualizar o Internacional, trazer novidades,
principalmente em relação a mercado. Eu lembro aqui, a janela se abre nesta quinta-feira e a gente está atento a todas as novidades do Colorado, tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Um abraço para o pessoal de Bagé, tá sempre acompanhando aqui o canal, sempre na nossa audiência. Sigam também comentando aqui a sua cidade, que eu vou mandar um abraço nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!